Estava eu a dizer qual é o significado da implicação. Alfa implica beta, significa o quê? Quando temos alfa, beta também acontece. Exatamente. Isto significa, se alfa for verdadeiro, então beta tem que ser verdadeiro. Então, o que nós vamos fazer é assumir que alfa é verdadeiro, ou seja, levantar alfa como hipótese e ver se, assumindo o alfa, conseguimos chegar ao beta. Não é? Aqui podemos aplicar as regras de inferência que for necessário. Se conseguirmos fazer isso, então, fora desta prova hipotética, podemos concluir que alfa implica beta. Assumimos alfa e chegamos a beta. Então, se alfa, então beta. Então, agora vamos ver a outra regra da implicação, que será a eliminação da implicação. Esta regra também se chama modus ponens. Portanto, o que esta regra diz é o seguinte: se numa linha de uma prova tivermos a FBF alfa e noutra linha, mais à frente, tivermos a FBF alfa implica beta, é óbvio que podemos concluir beta. Isto diz se alfa, então beta. Se eu tenho alfa, então posso concluir beta. E a justificação é eliminação da implicação aplicada às linhas N e E. Alguma dúvida sobre esta regra? É muito simples e muito óbvia para nós. Não é? Ok. Então, vamos... Desculpem lá, eu estou a mostrar-vos a... Só um momento. Bom dia, professora. Bom dia. Estava a mostrar a versão errada dos slides. Então vamos provar este argumento, também. Provar que estas duas premissas, o conjunto de premissas é este que aqui está, permite derivar Q. Então, como é costume, vamos começar a nossa prova com a introdução das premissas. P implica Q, introduzimos como premissa e a mesma coisa para P. E agora, o que é que temos que fazer? Não podemos deduzir Q também? Podemos deduzir Q, não é? Só há um pequeno pormenor, é que a regra exige que o antecedente da implicação apareça antes da implicação. Não é? Então já sabemos que o que fazemos é repetir a primeira linha, P implica Q, e agora sim podemos aplicar a eliminação da implicação, concluindo Q. Não é? Como é que podemos evitar a repetição? Professor, Diz, Martim. o que é que queria dizer aquele símbolozinho que é tipo um T virado para a esquerda? Isto quer dizer derivável. Ok. Quer dizer que a partir
partir destas premissas, aplicando regras de inferência, conseguimos derivar Q. Não é? Ok. Pedem-nos para provar isto e aqui está uma prova. Está bem? Agora, estava eu a perguntar como é que podemos fazer esta prova de uma forma diferente. Meter as premissas ao contrário. Exatamente. Introduzir primeiro a premissa P e depois P implica Q e imediatamente derivamos Q. Não é? Então agora vamos provar isto. O que aqui está? Provar que esta fórmula é um teorema. Lembram-se o que é um teorema? É uma derivação sem premissa. Exatamente, é uma fórmula que é derivável a partir de um conjunto de premissas vazio. Vamos olhar para esta fórmula que aqui temos. É o quê? Qual é o símbolo principal? Implicação ou a conjunção? Implicação. Implicação, exatamente. Portanto, o que nós queremos provar é uma implicação. Portanto, naturalmente que vamos pensar em usar a regra da introdução da implicação, que me diz como é que eu posso derivar uma FBF da forma alfa implica beta. O que é que diz essa regra? Diz que para eu provar alfa implica beta, devo levantar alfa, o antecedente, como hipótese, e dentro dessa prova hipotética chegar a beta. Estão lembrados disso? Foi a última regra que vimos na aula passada. Então é isso que vamos fazer. Qual é o antecedente? Qual é o alfa nesta fórmula que aqui temos? E P implica Q implica F. Exatamente. Ok. Então vamos levantar esta fórmula como hipótese. Hipótese. Não é? E agora, dentro desta prova hipotética, vamos tentar provar o quê? o que implica R? O P e Q implica R, que é o consequente da implicação. Não é? Ok, então vamos lá olhar agora para a fórmula P e Q implica R. É novamente uma... Hã? A fórmula é o quê? Qual é o símbolo principal? É novamente uma implicação. Então vamos seguir exatamente o mesmo raciocínio. Se eu quero provar a implicação P e Q implica R, o que é que eu vou levantar como hipótese? O P. O P? Pode repetir isto, não estou a perceber. Agora, aqui dentro desta prova hipotética, eu quero provar o consequente da implicação toda. O consequente é a fórmula P e Q, entre parênteses, implica R. O P que é sendo para hipótese. Exatamente. Então, se eu quero provar uma implicação, vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou levantar como hipótese o antecedente da implicação, que agora é P e Q. E agora aqui dentro, o que é que eu tenho de provar? R. R. Não é? Então vamos lá tentar provar R. Digam lá. Para, vamos fazer isto de uma forma informal. Nós, antes de começarmos a aplicar as regras de inferência às cegas, devemos tentar ver por que caminho é que vamos, não é? Reparem, eu tenho P e Q, ou seja, tenho P. Professora, Sim. eu não percebo como é que a assessora pode levantar aí o P e o Q. Porquê? É uma hipótese. Podes levantar o que A quiser. regra de hipótese diz que em qualquer linha de uma prova eu posso levantar qualquer FBF, neste caso P e Q, como hipótese. Então, mas o que nós não queríamos era provar, antes de tudo, que P implica Q implica R. Não, isso eu não quero provar. Isto é uma hipótese. O que eu quero provar é que isto, esta FBF, implica esta que aqui está. Ok? Então vamos Podemos usar aí a regra da eliminação, P e Q implicam R, então R.
Exatamente, portanto, podemos usar a regra da eliminação. E agora, podíamos eliminar também já o Q, mas eu acho que não é isso que está feito aqui no slide. E agora, tendo P, olhem para o que eu tenho aqui. P implica Q e R. Então, com P e esta fórmula, eu posso inferir o consequente, Q implica R. Bom, mas esta FBF está nesta prova e esta está naquela. Portanto, eu tenho que a trazer cá para dentro. Qual é a regra que me autoriza a fazer isso? Não é da reiteração. A regra da reiteração. Não é? E agora, o passo seguinte é... Professor, desculpe, como é que era a diferença entre a reiteração e a repetição? A repetição permite-me repetir uma FBF na mesma prova. Está bem? Por exemplo, eu tenho aqui este P, aqui dentro posso pôr o P novamente. A reiteração permite-me ir buscar uma FBF que está fora, que está numa prova que contém aquela prova onde eu estou. Está bem? Professora, nós podíamos já ter descoberto o R antes de termos começado a segunda hipótese, certo? E assim, antes da linha, logo a seguir à linha 1, Sim, sim. como é que chegavas ao R? Pois. Pois, não chegavas, não é? Pois não. Ok. Portanto, P implica isto. Podemos, por eliminação da implicação, concluir isto que aqui está. Agora vou buscar o Q, por eliminação da conjunção, aqui é esta. Tenho novamente que as pôr por ordem, ou seja, repetir a linha 5, para ter primeiro o antecedente e depois a implicação. E, finalmente, posso concluir. R. Eliminação da implicação aplicada às linhas 6 e 7. Bem? Muito bem. Então, se numa prova hipotética iniciada com a introdução desta hipótese P e Q eu concluí R, fora, o que é que eu posso concluir? Então. Temos que concluir que P e Q implicam R? Exatamente. Eu assumi P e Q e cheguei a R. Então posso concluir que P e Q implica R. E agora, para terminar, basta fazer o quê? O P outra vez. Não, e fazer outra vez a implicação que está lá em cima. Não, nós já provámos agora como A eliminação da... O 1 implica o 9? Exatamente. Numa prova iniciada com esta hipótese, uma prova hipotética iniciada com a introdução desta hipótese, provamos isto. Então, podemos concluir, fora desta prova, que esta hipótese implica esta FBF. Não? Portanto, aqui está a prova e reparem que não foi usada nenhuma premissa. O que quer dizer que esta FBF a que chegamos é um teorema. Professora, podia só repetir novamente o nono passo? Fiquei um bocado confuso como é que... do nono para o décimo, como é que nós chegamos aí? Para o décimo? Sim, ou seja, eu percebo que nós concluímos que o P e Q implica R, mas como é que a partir daí concluímos que a hipótese inicial implica essa hipótese? Ora, temos aqui uma hipótese e dentro desta prova provamos isto. Então podemos concluir que isto implica isto. É a mesma coisa que fizemos aqui. Ok, ou seja, a nossa hipótese chegámos a outro sítio, quer dizer que essa hipótese implica, neste caso, a linha 9, é essa a ideia? Exatamente. Ok, já percebi. É isso que diz a regra de introdução da implicação. Ok. Se numa prova iniciada com a introdução da hipótese alfa, eu conseguir provar beta,
Então, fora dessa prova, posso concluir que alfa implica beta. Está Ok. certo? Sim, já percebi, obrigado. Mais alguma questão? Professora, Sim? eu só estou um bocado confuso. É só uma coisa. Nós, Podes dizer as coisas que quiseres, eu estou cá para isso. Diz. ali, a primeira parte, ou Hum. seja, está a haver a implicação grande, certo? Sim, A principal, digamos assim. sim. E o que nós temos antes, o antecedente, nós meio que fica, não sei porque fica a ideia na minha cabeça que nós praticamente não usámos isso, ou seja, podíamos ter ali qualquer coisa que isto quase que ia funcionar igual. É isso que eu não estou a perceber muito bem. A única vez que nós usamos ali é na reiteração. Exatamente. E repara que se não fosse esta reiteração é fundamental, não é? Repara, se tu aqui, Ok. em vez de P, em vez disto, tu estás a dizer que ficaste com a sensação que podíamos ter aqui outra coisa qualquer. Sim, porque parece que só usamos isso uma vez, está a perceber? Então, mas usamos uma vez. E as Ok. outras Então, em só- qualquer implicação, em qualquer coisa deste tipo, nós vamos ter de usar sempre a reiteração, obrigatoriamente, porque se não usássemos a reiteração, podia estar ali qualquer coisa. não temos que usar obrigatoriamente a reiteração, não é? Portanto, aqui usamos porque temos duas implicações. Criámos duas provas hipotéticas e precisamos da reiteração para ir buscar para dentro da prova hipotética mais interior. Portanto, não temos sempre que usar a reiteração. Mas olha bem para a fórmula e vê que se, em vez de P e Q implica R, eu tivesse, por exemplo, aqui P, eu não conseguia chegar à conclusão que P implica P e Q implica R. Ok. Está bem? Uhum. Ok, então, mais uma prova. Vamos provar que P implica Q implica P é um teorema. Ou seja, novamente, temos que provar esta FBF que aqui está, sem recurso a nenhuma premissa. Então digam lá, como é que vamos fazer esta prova? Então, supomos P, primeiramente. Temos de fazer Exatamente. sempre O isso. que eu quero provar é uma implicação. Então vou levantar como hipótese o antecedente e agora aqui dentro desta prova hipotética quero provar novamente uma implicação. Agora, supomos que. Exatamente. E agora aqui dentro quero provar... Agora, reiteramos o P. Muito bem. Agora, podemos meter lá o Q outra vez. O quê? Sim, para implicar P. Então, Não, já chegámos lá. Exato. exatamente. Portanto, E agora já está. dentro de uma prova iniciada com Q, provamos P. Então posso concluir que Q implica P. E agora vamos usar o mesmo raciocínio, mas para esta prova mais exterior. Dentro de uma prova iniciada com P, provamos que implica P. Ou seja, nós fazemos isto meio que às camadas, digamos assim. Exato. Ok. Nestes dois exemplos, sim. Professora, eu gostava de fazer a ponte para, por exemplo, a nossa linguagem corrente. O que é que isto quer dizer? O que é que, por exemplo, P implica, que Q implica P? Ou seja, a professora consegue arranjar um exemplo na linguagem corrente, como na aula passada? E só que o exemplo que eu te vou arranjar, tu vais reagir um pouco. A tua lógica natural não vai achar isso muito natural. E já agora vemos porquê. Não é? Portanto, este resultado é conhecido como um dos paradoxos da implicação. Não é? Porque eu assumo P e então concluo que qualquer coisa implica P. Não é? Portanto, esta fórmula chama-se é um dos paradoxos da implicação, daqui a pouco já vamos ver o outro, porque diz que qualquer proposição implica uma proposição verdadeira. Por exemplo, eu digo assim, se hoje está a chover, então, se as galinhas têm dentes,
então hoje está a chover. A ideia é que existe qualquer coisa que te está a implicar que hoje esteja a chover. Porque nós partimos do pressuposto que está a chover, então qualquer coisa vai sempre implicar que está a chover. Qualquer coisa vai implicar que está a chover, porque eu já assumi, porque isto é Está a chover. diz se e, então qualquer coisa implica que. Está bem? Portanto, isto não, a nossa lógica natural não aceita isto muito bem, mas isto é um teorema da lógica proposicional. E tanto que não aceita isso muito bem, que foram desenvolvidas lógicas para evitar que isto seja um teorema, está bem? Professora, Mas não vamos por aí na nossa lógica, na lógica proposicional, e é essa que nós estamos a estudar, isto é um teorema. só para ver se percebi, esse que pode ser qualquer proposição ou estamos a dizer que existe uma proposição em que isto é verdadeiro? Não é qualquer, Qualquer, ok. ok? Repara que não há relação nenhuma entre o Q e o P. Portanto, qualquer Ali até podíamos ter uma coisa bem complicada, no lugar do quê? Podíamos ter Q, I, C, e implica P, isto. o que tu quiseres. Não é? Ok. Mais alguma questão? No fundo aqui é, se o consequente for verdadeiro, de uma implicação, então essa implicação é sempre verdadeira, então essa proposição é sempre verdadeira. Muito bem, Xavier. Exatamente. Uma implicação cujo consequente é verdadeiro é sempre verdadeiro. Ok. Ou dito de outra forma, só há um caso em que uma implicação é falsa. Qual será? Que é verdadeiro implica falso. Exatamente. Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Mais alguma questão? Observação? Ok. Então, já tratámos da conjunção, da implicação. Vamos agora ver as regras para a negação, começando pela introdução da negação. Vocês já ouviram falar em matemática, provavelmente, quando fazem provas, dizer que fazem uma prova por absurdo. Já ou não? Já. Já. Absurdo. Uma prova por absurdo. Nunca ouviste falar, Martim? Agora assim de repente não me lembro de ter ouvido isso. Se calhar já. Então, quem já ouviu falar, lembra-se em que é que consiste fazer uma prova por absurdo? Então é supor que uma coisa é verdadeira e chegar a uma coisa que é obrigatoriamente falsa. Exatamente. Portanto, quando nós queremos provar qualquer coisa por absurdo, assumimos a negação dessa coisa. E depois chegamos a uma contradição. Ou seja, essa negação que nós assumimos não pode ser verdadeira. E então provamos aquilo que queríamos provar. Portanto, a regra da introdução da negação captura exatamente este raciocínio. Portanto, esta regra diz o seguinte: se numa prova hipotética iniciada com a introdução de uma hipótese alfa, eu concluir uma contradição, e o que é concluir uma contradição? É concluir uma FBF qualquer beta e também a sua negação. Portanto, o facto de eu assumir alfa levou-me a beta e a não beta. Então, o que é que eu posso concluir? Que alfa é falso. Exatamente. Ou seja, não alfa. Justificação, introdução da negação aplicada às linhas N, onde introduzimos a hipótese que nos levou à contradição, e ao par de linhas M e K, que têm as duas FBFs contraditórias. Okay? Portanto, se uma hipótese qualquer alfa me levar a uma contradição, então posso concluir não alfa. Ok, então vamos provar este argumento. Temos estas duas premissas, P implica Q
e não Q, e queremos provar não P. Então digam lá vocês. Então, primeiro vamos trazer a premissa P implica Q, pela regra da premissa, e o não Q. Exato. Agora, se formos P, Supomos P, exatamente, portanto, quem é que disse? Foi o André? sim, sim. Disseste muito bem, André, portanto, o que eu quero provar é não P. É uma negação, portanto, vou tentar usar a regra da introdução da negação. Para isso, vou levantar P como hipótese, e agora aqui dentro tem que chegar a um Absurdo. uma contradição. Então, André, podes continuar? Agora reiteramos o não Q. Eu reiterei primeiro P implica Q, e a partir disto, o que é que podemos concluir? A partir disto, como temos o P, podemos concluir Q, e reiterando o não Q, também concluímos não Q. Calma. Portanto, primeiro concluímos Q, porque temos P e P implica Q. E agora? Agora também podemos reiterar o não Q, Exatamente. e por isso concluímos não P. Exato. Portanto, agora aqui temos o necessário para aplicar a introdução da negação. Dentro de uma prova iniciada com P, chegamos a uma contradição. Então, fora dessa prova, posso concluir não P. E está provado este argumento. Dentro de uma prova que só usou como premissas as premissas do argumento, chegamos à conclusão. Ok? Portanto, vimos que a regra da eliminação da implicação, que diz que a partir de P e P implica Q, também se chama modus ponens. Esta regra de inferência que aqui está, ou melhor, a regra de inferência que nos diz que a partir de alfa implica beta e não beta, podemos concluir não alfa, chama-se um modus tollens. A partir de alfa implica beta e não beta, podemos derivar não alfa. Está aqui provado neste slide esta regra. Ok, eliminação da negação. Este é muito fácil. Negar uma proposição duas vezes é o mesmo que afirmar essa proposição. Logo, o que esta regra de inferência nos diz é que se eu tiver a FBF não alfa, posso concluir? Alfa. Exato. Okay? Eliminação da dupla negação. Okay? Portanto, qual é o símbolo lógico que ainda nos falta ver? Professora, no fundo, se nós tivermos não alfa, temos de reduzir ao absurdo não alfa. Certo? Desculpa, não percebi a tua questão. Se nós tivermos, no fundo nós para obtermos não alfa, temos de reduzir ao absurdo não alfa. Sim. Okay. Portanto, o outro paradoxo da implicação, vamos lá ver. O primeiro, lembram-se o que é que afirmava? P implica Q implica P. Exatamente. Portanto, isso por palavras é qualquer... Se o consequente for verdadeiro, o outro tem de ser obrigatoriamente verdadeiro. O antecedente. Qualquer A proposição... proposição verdadeira. Qualquer proposição implica uma proposição verdadeira. Não é? Se eu assumo P, então qualquer coisa implica P. O outro paradoxo da implicação afirma que uma contradição implica qualquer proposição. Ou seja, se eu tiver uma contradição é uma FBF e a sua negação, então posso concluir qualquer coisa. Ok, então vamos provar este paradoxo. Vamos provar que isto é um teorema. Então digam lá. Ou seja, não vamos poder... Levantamos P e não P.
P e não P. Agora vamos reiterar P e não P. Reiterar. Não, vamos puxar para baixo. P e não P. Puxar, isto já está dentro desta prova. Ah, pois é. Então vamos eliminar a. Ok, está feito de outra maneira. Mas podia ser isso que tu estás a dizer. Às vezes, muitas vezes, não há uma forma única de fazer uma prova, está bem? Agora, o que eu quero chamar a vossa atenção é o seguinte: nós temos aqui como hipótese P e não P. Ou seja, estamos numa prova onde temos uma contradição. Dentro desta prova, o que é que nós conseguimos provar? Não se esqueçam disto. O que conseguimos provar é provar tudo. Porquê? Basta eu levantar como hipótese a negação daquilo que eu quero provar, né? E já tenho aqui a contradição, portanto posso provar absolutamente tudo. Não é? Portanto, mantenham isto em mente, porque isto vai-vos ser útil em muitas provas. Não é? Quando temos uma contradição, conseguimos derivar tudo aquilo que quisermos. Bom, Professor, sim. só uma dúvida. A outra fez-me um bocado mais sentido quando a setora deu um exemplo, mas esta aqui não está a fazer muito sentido. Mas isto basicamente é só porque se a nossa premissa da implicação for falsa, tanto mesmo que o resultado seja falso ou verdadeiro, ela vai ser válida, certo? Exatamente. Uma implicação cujo antecedente é falso é sempre verdadeiro. É verdadeira ou válida? Verdadeira. Eu estou a falar numa implicação. Uma implicação é uma FBF. Ok. Ok? Então é isto, nós podemos pôr só aqui, agora aí, na segunda linha. Podemos pôr só aqui. Não podemos pôr só aqui. Qual era a regra que te autorizava a introduzir isso? Eu tenho que chegar Pois. ao quê, não é? Eu tenho que chegar ao quê? Então o que é que eu vou fazer? Vou levantar o não quê como hipótese. Porquê não quê? Porque é a negação daquilo que eu quero provar. E agora vou arranjar aqui uma contradição, que é muito simples, ela já está lá em cima. Vou buscar por reiteração, elimino a conjunção, obtenho P e não P. E agora? Logo não quê? Exatamente. Que é quê? Logo, não quê? Não quê é o mesmo que Quê? logo. Posso provar que P e não P implica Q. Eu não percebi aí a parte. Faz aquela hipótese com o não Q. Depois temos o. Eu não percebo como é que fica o não Q. Então, a regra da introdução da negação diz que se numa prova iniciada com a introdução de uma hipótese eu chegar a uma contradição, então posso concluir a negação da hipótese. Não. Ok. Ok. Ok, Sara, ok. Sim, ok. diz, João. não podíamos pôr só Q em vez de não Q? E assim, Na hipótese. mas se tu puseres Q, vais concluir não Q. E o que é que tu queres concluir? Queres é Q. Portanto, tens que levantar sempre como hipótese a negação daquilo que queres provar. Então, mas não Mas podia também. pôr o Q e depois, em vez de pôr não Q, põe só o Q em baixo, no 6. Não, porque a regra de introdução da negação diz-te que tu podes inferir a negação daquilo que, da hipótese que te levou à contradição. Se tu tivesse aqui não que, desculpa, se tivesse aqui que, introduzias a negação e ficavas apenas com não que. Mas não é não que tu queres, o que tu queres é que. Ok, percebi, obrigado. Nada. Então nós também podíamos provar não quê?
se levantássemos Q, podíamos provar não Q. Ó Martim, a partir disto, o que é que nós podemos provar? O que é que eu disse para vocês não terem em mente? Podem provar Sim. tudo. Ok. Isso é que é o paradoxo da implicação. Uma contradição implica qualquer coisa. Ok. A partir do momento em que tu tens uma contradição, consegues derivar tudo aquilo que quiseres. Professora, Sim? eu não percebi porque é que não podíamos ter simplesmente posto P e não P como hipótese e depois o Q como a inferência da implicação, porque indo pelo enunciado. Mas isto é o que tu queres provar, tu não tens isto. Ok, sim, ok, está bem. Não podes pôr aquilo que tu queres provar assim como te apetece, não é? Tens que lá chegar. Mas se nós tivéssemos, acho que foi o primeiro exemplo que a professora deu, que tínhamos 3 implicações. Aí nós assumimos a segunda implicação e depois a partir daí é que chegámos à Nós nunca terceira. assumimos as implicações, nós assumimos sempre, ou seja, levantamos como hipótese os antecedentes das implicações. Ok. Ok? Ok. Mais alguma questão? Ok, então vamos para o último símbolo que nos falta, a disjunção. Não é? Começando pela introdução da disjunção. Portanto, esta regra vai-nos permitir derivar FDFs da forma alfa ou beta, ou seja, disjunções. O que é que me basta ter para eu inferir alfa ou beta? Basta ter ou alfa ou beta, ou os dois. Exatamente. Portanto, a regra para a introdução da disjunção é muito simples. Diz-me que se eu tiver alfa, então posso inferir alfa ou beta. E diz-me também, agora para a outra ordem, se eu tiver alfa, também posso inferir beta ou alfa. Ok? Este é óbvio. A iluminação da disjunção já não vai ser tão óbvio. Não? Vai usar aquilo que se chama um raciocínio por casos. Se soubermos que alfa ou beta é verdadeiro, sabemos que pelo menos uma delas é verdadeira, certo? Não sabemos qual, mas sabemos que pelo menos uma delas é verdadeira. Então, se eu também souber que alfa implica beta, ou seja, gama, ou seja, que um dos elementos da conjunção implica gama, e que o outro elemento da disjunção também implica gama, o que é que poderemos concluir? Se eu Que alfa implica beta. Vamos concluir que alfa e beta implicam gama? Não. Estás a dizer alfa implica gama e beta implica gama? Sim, podemos concluir. Mas, Não podemos concluir que alfa implica beta? alfa implica beta? Nós não podíamos concluir que as duas são verdadeiras ou as duas são falsas, mas como sabemos que temos uma conjunção, elas têm que ser as duas verdadeiras. Disjunção, aliás. Como temos uma disjunção, elas têm que ser as duas verdadeiras? A minha ideia é se. Ok, então vamos esquecer os alfas Ok. e os betas e vamos dizer assim. Na próxima aula teórica desta turma, ou eu dou a aula, ou o professor Pavão Martins dá a aula. Portanto, com esta informação, com esta disjunção, vocês só sabem. Ou o professor ou eu vamos dar a aula. Não sabem qual, não é? Sabem que um de nós vai dar aula. O que é que vocês sabem também? Que se eu der aula, então logo é Não dá uma aula. aula, não é?
E se o professor der aula, então há aula. Então o que é que vocês podem concluir sobre haver aula? Sempre aula. Há sempre aula, de certeza, não é? Portanto, aqui neste exemplo, com estas letras, o que é que nós podemos concluir? Concluímos gama. Alfa ou beta implica aquela letra ali. Que gama acontece? Exatamente, podemos concluir gama. Tá bem? O alfa é eu dar aula, o beta é o professor dar aula. Se eu der aula, há aula, que é o gama. Se o professor der aula, há aula. Então, Setora, mas podemos se houvesse, concluir que há aula, não é? se houvesse uma terceira hipótese, ou por exemplo outro professor dar a aula e não provássemos isso, então gama poderia não se verificar. Mas não há outra hipótese. Nós temos uma disjunção tem 2 elementos. Eu não sei quem pôs a questão, não tive tempo. Fui eu, André Monteiro. André, nós estamos em eliminação da disjunção, a disjunção tem 2 elementos. Então nessa disjunção assumimos que, por exemplo, essa disjunção então é o universo, entre aspas. Eu acho que estou a perceber o que tu queres dizer. Estás a dizer, se tivesse alfa ou beta ou delta, por exemplo. Sim, exato. Se houvesse uma terceira hipótese. Se tivesses ou isto, não podias concluir gama. Tens toda a razão. Porque podia ser que na disjunção o que fosse verdadeiro é o delta. Se eu não sei se o delta implica gama, então não posso concluir nada. Ok. Ficou claro, André? Sim. Okay. Pronto. Portanto, está compreendido este raciocínio? Faz sentido? Professora, mas se delta, nisso que a professora estava a dizer, se houver um alfa ou beta ou delta, se delta, mesmo que delta não implique gama, se tivermos alfa ou beta, continuamos a poder implicar gama, não? Isso é o que temos aqui. Mas se tivermos alfa ou beta ou delta, isso significa que uma de alfa ou beta ou delta é verdadeira. Pode não ser o alfa nem o beta, pode ser o delta. Ok. Ok, então a regra da eliminação da disjunção vai formalizar este raciocínio por casos que acabámos de ver. Portanto, a primeira coisa que temos que ter, naturalmente, é uma disjunção. Bom? E agora, também temos que ter que alfa implica um gama qualquer. Ou seja, numa prova iniciada com alfa, o primeiro elemento da disjunção, conseguimos provar gama. E o que é que precisamos ter também? Uma prova com beta. Exatamente. Precisamos também de provar que beta implica o mesmo gama. Tá bem? Então, já temos tudo, não é? Para fazer o nosso raciocínio por casos. Sabemos que ou alfa ou beta é verdadeiro. Sabemos que se alfa for verdadeiro, então temos gama. Que se beta for verdadeiro, também temos gama. Então, o que é que podemos concluir aqui? Alfa e beta. Ficam gama. Gama. Eu só por gama, Gama, exatamente. Exatamente. Portanto, eliminação da disjunção aplicada à que linha? Em primeiro lugar, à linha N, que é a linha que tem a disjunção. E depois há aqueles pares de linhas. O alfa, uma prova de gama a partir de alfa e uma prova de beta, desculpem, de gama a partir de beta. Ok? Pronto, e com isto concluímos as regras de inferência para a lógica proposicional. Portanto, a primeira coisa que vocês têm que fazer é saber estas regras muito bem. Não é?
E não é uma coisa que vocês tenham que empinar sem fazer sentido nenhum. Estas regras fazem todo o sentido. Estás-te a rir, Xavier? Não achas que façam sentido? Não, acho que fazem sentido, mas a forma da professora dizer é engraçada. O quê? O empinar? Exatamente. Sabes que é empinar, não é? É decorar. Portanto, isto faz sentido. Aliás, a lógica é Sei. uma tentativa conseguida, não é? De capturar o raciocínio humano. Portanto, isto não é uma coisa caída do outro mundo. Isto faz todo o sentido para nós. É assim que nós raciocinamos. Ou pelo menos que devemos raciocinar, não é? Às vezes dizemos assim os disparates. Temos a nossa lógica natural desafinada. Portanto, a primeira coisa que vocês têm que fazer para estudar esta matéria é, e não cheguem à aula prática sem saber todas as regras de inferência muito bem. Não é? Bom, mas infelizmente isto não vai chegar nem de perto nem de longe para vocês conseguirem fazer provas, a não ser provas muito simples. Não é? Então o que é que vocês vão precisar de fazer? É sempre a mesma receita, praticar. Tá bom? Bom, vamos lá continuar. Sim? Com este conjunto de ferramentas todas que temos aprendido, há algum algoritmo para sabermos que ferramenta usar? Não. Ou lá está, tem que ser com a prática? Que regra de inferência usar, estás tu a dizer? É? Sim, exatamente. Sim. Não há um algoritmo. Se descobrires, ganhas um prémio. Ok. Está bem? Mas é óbvio que vocês estão em engenharia informática e, portanto, vocês querem isto tudo automatizado, não é? Querem um computador a fazer provas. Não somos nós. Já lá vamos, no próximo capítulo. Métodos para automatizar provas. Está bem? Ok. Ok, portanto, o silogismo, vamos provar esta regra que aqui está, que se chama o silogismo disjuntivo. Se eu tiver alfa ou beta e tiver também não alfa, então posso concluir beta. Faz todo o sentido isto, não faz? Ok, então vamos lá provar isto. E para provar isso, vamos provar este teorema que aqui está. Se eu tiver P ou Q e não P, então posso concluir Q. Ok? Portanto, isto é uma implicação. Portanto, como é costume, vamos levantar o antecedente da implicação como hipótese e derivar dentro dessa prova hipotética o consequente. Ok. Então, digam lá. Talvez eliminar a conjunção, não é? Ficamos com a disjunção, P o quê, por um lado, e não P por outro lado. Não é? Agora, o que é que nós queremos provar? Queremos provar Q, não é? Q não tem nenhum símbolo lógico, portanto, não é uma implicação, não é uma conjunção. Fazer uma hipótese com não Q, e como eu tenho o P, tenho o não P, depois tenho essa compreensão. Olha o que tu tens ali. As duas coisas por onde tu vais partir, é P ou Q e não P, não é? Pensa na regra que acabámos de ver. Como é que eu posso usar uma disjunção? E é óbvio que eu vou ter que usar esta disjunção, não é? Porque só a partir de não P eu não vou chegar a Q, nunca, não é? Portanto, eu vou ter que usar a disjunção. Ou seja, eu vou ter que eliminar aquele símbolo O. O que é que diz a regra? Agora a partir de P gama e a partir de Q gama. Exatamente. Portanto, eu tenho uma disjunção. Mas este gama é um gama qualquer, setora? Claro. Não. Sim, mas não é isso que eu estou a dizer. Ou seja, nós
meio que usamos um gama, tem de ser um gama que já nos dão, certo? Não. Porque aí o gama não está definido, digamos assim. Toma, Ou mas aparecem lá. o gama é aquilo que tu queres provar, não é? No Ok. caso, Só. neste caso, o gama que tu vais querer provar é este aqui, Impossível. ok? Isto dá 0. Eu- Então vamos lá. E depois fica 0 ou Eu quero provar dá isto. que. Implica quê? Então, vamos lá usar a disjunção P ou Q. Para eu poder isto é um- usar esta disjunção, vou ter que Tenho derivar que levantar P. exatamente. Ou não P, não sabemos, podemos usar o absurdo. Mas Calma, vocês. Passinhos de bebê. Está bem? Tenho aqui a disjunção P ou Q. Para eu poder usar. Aquilo que eu quero provar é que, para poder aplicar a regra da eliminação da disjunção, vou ter que provar Q a partir de P e vou ter que provar Q a partir de Q, que não vai ser muito difícil esta segunda. Portanto, antes de continuar, está claro? Está claro qual vai ser o esquema da nossa prova? Portanto, vamos recomeçar. O que eu quero é provar que eu tenho uma disjunção, P ou Q. A única forma de eu poder usar esta disjunção é provar a mesma coisa a partir de cada um dos elementos da disjunção. A partir de P e a partir de Q. E o que é que eu quero provar a partir de cada um deles? É Q. Neste caso é Q, porque quero provar outra coisa qualquer. Bom, então vamos levantar P como hipótese. E agora, aqui dentro desta prova, temos que provar Q. Professor, aqui é como já levantamos P como hipótese, já temos o P, já temos o não P, podemos levantar outra hipótese dentro desta hipótese, que é o não Q. O Xavier acaba de apontar o aspecto essencial para nós continuarmos a prova e que eu chamei há pouco à vossa atenção. Notem que, neste momento, eu tenho uma contradição. Tenho não P e tenho P. Eu estou a dizer isso há uma hora. Eu acho que a pessoa que falou não era para mim, para não? Portanto, e quando eu tenho uma contradição, o que é que eu consigo provar? Tudo. Ok. E o que eu quero provar, neste caso, é que. Então, o que é que eu devo levantar como hipótese? Não quê? Não quê? E agora aqui, dentro desta prova hipotética, tenho que chegar a uma contradição. reitero o P e o não P. Já está. Já tenho a contradição, portanto, agora posso inferir o quê? P. Q, aliás. Sim, mas em dois passos, não é? Primeiro não quê? Depois quê? Portanto, temos aqui parte da prova feita. A partir de P, que é um dos elementos da disjunção, conseguimos derivar Q. Agora falta uma coisa semelhante, mas levantando como hipótese o outro elemento da disjunção. E aí não vai ser difícil. Não? A partir de Q, provar Q, é só repetir. Não é? E então, finalmente, podemos eliminar a disjunção aplicada à linha 2, que era a linha que tinha a disjunção P ou Q. Na linha 4, eu levantei como hipótese P e cheguei a Q. E aqui, levantei como hipótese Q e cheguei a Q. Então, posso eliminar a disjunção e concluir Q. Finalmente, dentro da prova iniciada com a introdução desta hipótese, concluímos que, logo, podemos concluir que esta hipótese implica que é a última linha da prova. Alguma questão?
Ok. Então, estratégias que devemos seguir na construção de uma prova. Notem que isto não é um algoritmo, tá bem? Mas são dicas, pistas que nós podemos seguir. Portanto, primeiro, começar por escrever as premissas, se estas existirem. Se tivermos a provar um teorema, não temos premissas, como já vimos. Depois, delinear a estrutura da prova sem entrar em todos os pormenores. Foi isso que nós fizemos aqui neste exemplo. Nós dissemos, bom, tenho aqui uma disjunção, então o que eu vou querer é provar Q a partir de P e Q a partir de Q, para poder eliminar a disjunção. Não é? E depois fomos preenchendo vários passos. Tentar usar a regra de introdução do símbolo principal da FBF. Por exemplo, se eu quiser derivar uma implicação, vimos hoje variadíssimos exemplos disto, usamos a regra de introdução, ou seja, da implicação, levantamos a hipótese, o antecedente como hipótese, e dentro dessa regra hipotética tentamos chegar ao consequente. Se isto não for possível, tentar uma prova por absurdo, que é um canhão. Tá? Quando tudo o resto falta, normalmente esta técnica resulta. Professor, sim? Eu sei que a setora acabou de dizer que basicamente é quando tudo falha, mas há alguma coisa que a setora olhe para aquilo e perceba logo, ok, isto vai ser por absurdo. Sem ser quando tenta todas as outras e não consegue Não há por uma nenhuma coisa das que outras. te possa transmitir a experiência, está bem? E essa experiência tu tens que adquirir, fazendo muitas provas. Ok. E, como vimos no último exemplo, se existirem disjunções, só há uma maneira de usarmos a informação que está nessas disjunções. É fazer o raciocínio por casos, aquilo que nós acabamos de fazer, usar a regra da eliminação da disjunção. Não é? Mas isto, obviamente, apenas se tivermos disjunções. Ok, então para terminar, vamos provar a lei do terceiro excluído. P ou não P. Porque o terceiro excluído, porque isto diz ou P é verdadeiro ou P é falso. Portanto, uma delas, P ou não P, tem que ser verdadeiro, de certeza absoluta. Ok. E agora? E não temos nada para começar. Temos uma disjunção, mas a regra da introdução da disjunção diz-me que para poder derivar alfa ou beta, eu tenho que ter pelo menos uma delas. Eu não tenho nada. Então aqui acho que podemos levantar P, depois dentro do levantar P levantamos outra coisa qualquer, não interessa lá muito. Pois, mas aqui não temos o não P para trabalhar por absurdo. O que é que eu disse que é o canhão? Quando não é o absurdo. É o absurdo. Tá bem? Então, se eu quero provar isto, eu vou levantar a negação daquilo que eu quero provar como hipótese. Se eu aqui dentro desta prova conseguir chegar a uma contradição, então tenho a minha prova completa. Não é? Portanto, tudo falhou, só temos um caminho a seguir que é uma prova por absurdo. Para isso, levantamos a negação daquilo que queremos provar como hipótese. Bom, mas isto ainda não está muito simples, não é? Portanto, esta prova que vocês vão ver é um bocadinho revezada. Não vai ser exigido de vós, na primeira aula prática, que sejam capazes de fazer provas destas, não é? As provas que vocês vão ter vão ser simples. Ok, portanto, agora aqui dentro temos que chegar a uma contradição. Eu não tenho nada em relação a esta
hipótese que aqui tenho, não posso aplicar nenhuma regra, só a ela que me permita chegar a qualquer coisa. Então, se não tenho nada, como é que eu posso introduzir fórmulas numa prova? Por hipótese. Por hipótese. Então, e o que é que nós levantaremos como hipótese? Não vou levantar R como hipótese. Não é? Talvez levantar P, se calhar. Exatamente. É bom, então agora já tenho, quer dizer, é uma hipótese P. A partir de P, o que é que eu posso derivar que me interessa em relação ao que está na primeira linha? Se P é verdade, sabemos que P ou não P também é verdade. Exatamente. A partir de P, eu posso derivar P ou não P. Aham. Porquê, setora? Então, é o que diz a regra da introdução da disjunção. Se eu tenho um alfa, posso derivar alfa ou beta. Alfa ou beta só precisa de uma delas. Ora, se eu tenho uma... Ok. Ok. Pronto. E agora está-se mesmo a ver que eu vou buscar aquilo que está lá em cima, a hipótese da linha 1. E ao fazer isto, o que é que eu tenho aqui? Um absurdo. Uma contradição. Então, pela regra da introdução da negação, o que é que eu posso derivar? Não P. Não P, porque negar duas vezes. Não P, aliás. Não P. Não P. Correto? Bom, mas se eu tenho agora não P nesta prova mais exterior, o que é que eu posso derivar? P ou não P. P ou não P. Uhum. E agora reitero o não P ou não P e tenho outra vez um absurdo, logo não P ou não P. Exatamente, tenho novamente uma contradição, então posso derivar a negação da hipótese que me levou à contradição. Não P ou não P. Introdução da negação. Agora elimino a dupla negação e tenho aquilo que queria, P ou não P. Ok? Portanto, volto a dizer, é essencial saberem as regras de inferência. Também ao fim de 3 ou 4 provas já as decoraram todas. Isso não basta, também. Portanto, vocês precisam de praticar para começarem a ganhar uma sensibilidade sobre os caminhos a seguir para fazer provas. Pronto, e com isto acabamos a matéria. Agora vamos pôr aqui vamos brincar um bocadinho. Vamos pôr o vosso raciocínio a funcionar. Portanto, vamos imaginar que estamos a visitar uma ilha onde há cavaleiros que falam sempre a verdade, bandidos que mentem sempre e brincalhões que às vezes dizem a verdade, outras vezes mentem. Não? Encontramos 3 habitantes da ilha, têm estes nomes, e cada um deles sabe o que o outro é. Se é um cavaleiro, um bandido ou um brincalhão. Não? E cada um deles faz a afirmação que está por cima. Não? Portanto, a Alice diz que o Fário é um brincalhão, o Gobi diz que o Fário diz que o Gobi é um brincalhão, e assim sucessivamente. Não é? Portanto, cada um deles diz que um outro é um brincalhão. E nós sabemos que exatamente um deles é um brincalhão. Então a pergunta é: quantos cavaleiros é que existem? Portanto, se um boa, isso é que é raciocínio rápido.
se exatamente um deles é um brincalhão, os outros dois podem ser ou bandido ou cavaleiro. Quem é que respondeu? Fui eu, André. André, muito bem. Respondeste que há exatamente um cavaleiro. Então diz-me lá porquê. Então, porque nós sabemos que os cavaleiros dizem sempre a verdade. E se existe exatamente um joker, só um deles é que pode estar a dizer a verdade. E nós ainda teríamos a hipótese de serem 2 jokers e um deles estar a dizer a verdade também, mas nós sabemos por hipótese que só há um joker. Muito bem. Logo, tem de ser só um cavaleiro. Muito bem. Têm dúvidas? Faz sentido. Professora, mas aqui não dizer a verdade pode ser dizer que é um joker ou não. Exato. Exatamente. Portanto, o um não é, no fundo eu posso dizer que um deles é o cavaleiro e está a dizer a verdade de outro. Por exemplo, sei lá, que, portanto, imagina, Xavier, vamos olhar para aqui e reparem que não, todos eles dizem que um outro é um joker, portanto, eu vou assumir que a Alice é o joker. Está bem? Uhum. Se ela é o joker, estes dois ou são cavaleiros ou são... Não, esqueça, já percebi. Já No fundo, percebi. estava a confundir com o outro, com o Nice. Não Nice. Pois, eu também Nice. demorei algum tempo a chegar a esta resposta. O André, fiquei impressionada, foi tac. Imediatamente deu a resposta. Pronto. Xavier, está esclarecida a tua dúvida? Sim, está, obrigado. Então, vamos ver outro. Vamos continuar aqui a brincar, mas vamos ver. Depois vamos usar aquilo que aprendemos para resolver este puzzle. Pronto. Vamos a passear e encontramos lobisomens. Criaturas que parecem humanos, mas que mentem sempre. Não é? Portanto, chegamos a uma aldeia que tem 3 habitantes e cada um deles é ou um humano ou um lobisomem. Os humanos dizem sempre a verdade, era bom, não era? Mas vamos supor que sim. E os lobisomens mentem sempre. E nós não os conseguimos distinguir pelo aspecto, porque os lobisomens parecem humanos. Cada um deles faz uma afirmação e quando eles dizem pelo menos um, querem dizer um ou mais. Então temos 3, os 3 habitantes são o Advik, o Bardia e o Cher. O A, o B e o C. Não é? O A diz, pelo menos um de nós é um lobisomem. O B diz, pelo menos um de nós é um humano. E o C diz, exatamente 2 de nós são lobisomens. E agora, com esta informação, nós queremos saber, para cada um deles, o A, o B e o C, o que é que ele é. Se é um humano ou um lobisomem. Vamos começar pela... Cherry seria o único lobisomem. Vamos começar pela afirmação do A, que diz que pelo menos um é um lobisomem. Ok. Então vamos lá ver. Se o A for um humano, isso quer dizer que há pelo menos um lobisomem. Não vamos muito longe, não é? Agora vamos supor que o Advik é um lobisomem. Isso quer dizer que aquilo que ele está a dizer é verdadeiro, falso. portanto é contradição. É falso. Não, se ele for um lobisomem. Se ele for lobisomem, se ele for, porque não há. Isso é uma contradição. Exatamente. Se nós assumirmos que ele é um lobisomem, então não há nenhum lobisomem, porque o que ele está a dizer é mentira. Não é? Então isto é uma contradição. Então ele tem de ser humano. Exatamente.
também não faz sentido, não é? Não faz sentido porquê? Porque se ele é um lobisomem, como é que é isso? Se assumirmos que ele é um Ou isso foi por lobisomem, hipótese, não é? se assumirmos que ele é um lobisomem, chegamos a uma contradição. Porque o que ele está a dizer é falso, e o que ele está a dizer é que pelo menos um é lobisomem. Se isto é falso, quer dizer que não há lobisomens. Ou seja, assumirmos que o A é um lobisomem levou-nos à conclusão que não há lobisomens. Portanto, não podemos ter simultaneamente que há um lobisomem e que não há lobisomens. Não é? Portanto, levantar como hipótese que o A é um lobisomem, levou-nos a uma contradição. Então, podemos concluir que ele não é um lobisomem, ou seja, é um humano. Não é? Portanto, e o que nós fizemos foi isto. HA significa A é humano, B é humano, C é humano. Portanto, assumimos que ele não é humano. Se assumirmos que ele não é humano, então o que ele está a dizer é falso, não há lobisomens, ou seja, são todos humanos. Não é? Então agora vamos usar o que aprendemos para provar que, a partir disto, conseguimos provar que o A é humano. Não é? O que é que vamos fazer? Não percebi. Agora em termos formais. Exatamente. Que regras é que vamos usar? Reparem, o que é que quero provar? Eu tenho aqui uma implicação, mas não tenho nada para poder usar a implicação, não tenho um antecedente, não é? Então introduzimos isso como uma premissa. Premissa, não podemos introduzir premissas. Uma hipótese. Desculpa, sim, Como hipótese. sim. Isto é uma premissa, está bem. E agora? E agora temos de fazer, como o Javier estava a dizer, pelo absurdo, acho eu. Exatamente, eu quero provar HA, vou levantar como hipótese o quê? Não há H. Não HA, aliás. Não HA, não é? Agora vou buscar a premissa. Agora tenho o antecedente, posso derivar o consequente. Posso eliminar esta disjunção e obter HA. Vou buscar não HA e tenho uma contradição. Então, se a partir desta hipótese chegamos a uma contradição, a regra de introdução da negação permite-me derivar a negação desta hipótese. Não HA. E a eliminação da implicação permite-me derivar HA. Portanto, apenas a partir da afirmação do Advik, conseguimos concluir que ele é humano. Vamos ver agora a afirmação do Bardia. Não podemos assumir logo a partir daquilo que ele está a dizer a verdade. Ou não? Quem? O Bardia, porque já sabemos que o primeiro é humano. Exato. Logo, pelo menos um é humano, é verdade. Logo, este também é humano e o outro tem de ser lobisomem. Exatamente. Ok? Pronto. Até foi mais simples o raciocínio que um de vocês disse do que este que aqui está. Pronto. E agora temos uma coisa semelhante, mas já sabemos HA do caso anterior. E agora, sabemos que o A e o B são humanos e o C. Agora é só verificarmos o que é que ele disse, se é verdade ou não. Exatamente. E ele diz que exatamente 2 são lobisomens, o que tem de ser falso. Por isso ele é lobisomem. Ok. Pronto. Portanto, está resolvido o puzzle. Não é? Portanto, nós resolvemos com a nossa lógica, com o nosso raciocínio e também o podíamos resolver com a lógica formal que acabámos de estudar. Não é? Portanto, a lógica
pensem nisso como uma forma de capturar o raciocínio que nós fazemos. Questões? Professora, poderíamos só, o último exercício, poderíamos só fazer com o raciocínio, nesse caso. O último exercício, sim, nós fizemos raciocinando. Sem usar a lógica formal. Claro que podemos, não é? Mas eu não estou aqui a aprender-vos a ensinar-vos a raciocinar. Estou a ensinar-vos a lógica formal como uma forma de capturar o nosso raciocínio. Está bem? Susana, Sim. como é que, aquele primeiro, como é que se resolvia com lógica formal? O dos cavaleiros? O dos cavaleiros, olha, não o fiz, mas podemos pensar um bocadinho nisso, não é? Ok. Ok, fica um exercício para a próxima aula. Ok. Está Obrigado, bem? Susana. Portanto, vão vocês e vou eu pensar. Espero não me esquecer. Portanto, só preciso escrever as premissas, não é? Que correspondem àquilo que eles estão a dizer. E depois, a partir daí, fazemos a prova. Ok? Mais questões? Não há? Então, bom fim de semana e não se esqueçam de... Fim de semana. Deus te obrigado. Deus. Tchau. Semana. Tchau. Fim de semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana, professor. Bom fim de semana.